Olá pessoal, eu sou Regiane Rissato, fonoaudióloga há 25 anos e neste canal eu falo sobre intervenção precoce, desenvolvimento da fala e da linguagem, autismo, déficit de atenção e alfabetização. Hoje vou falar sobre o desenvolvimento da fala, um tema muito importante. Como ocorre o desenvolvimento da fala de uma criança? Inicialmente, ela começa com produções sem a intenção de se comunicar. Dentro dessas produções, iniciam-se as produções das vogais. As primeiras vogais produzidas são as vogais médias e anteriores. Por que será? Porque são as mais fáceis de serem produzidas. A vogal média, por exemplo, quando eu produzo o som da vogal A minha língua fica em posição de repouso na minha boca. E as vogais anteriores, como E e I, a minha língua vai em direção ao palato. A produção das vogais posteriores só vem depois, como O e U, porque a língua já vai em direção ao palato mole, então é mais difícil para a criança aprender a falar. Temos também a produção do balbucio. O balbucio são sequências de consoantes e vogais, ou vogais e consoante, em que a criança repete essa produção. Geralmente, ele é produzido pelas consoantes P, B e M, seguidas das vogais médias e anteriores, formando sílabas como pá, ba, ma. E depois, esse balbucio se reduplica, repetindo as mesmas sílabas papá, babá, mamá. Por que a criança produz essas consoantes? Porque essas consoantes são fonemas bilabiais, são fáceis de produzir. Logo em seguida, a criança adquire também as consoantes T e D e já começa a usar diferentes consoantes nesse balbucio reduplicado, como patá, tadê. Então aparece a produção do jargão, que na minha opinião é a fase de desenvolvimento de fala mais bonita da criança, onde a criança pega as consoantes e as vogais que ela sabe falar e ela faz sequências de sons imitando a produção e a entonação da fala do adulto, como se ela estivesse fingindo falar. Por volta dos 11 meses aparece a produção dos primeiros vocábulos. Vocábulos são pedacinhos das palavras. Por volta de 1 ano e 1 ano e 3 meses, a criança já produz entre 10 e 30 vocábulos. Entre 1 ano e 3 meses e 1 ano e meio, a criança já produz de 30 a 50 vocábulos. E ainda por volta de 1 ano e meio, a criança já começa a juntar esses vocábulos e essas palavras, querendo produzir uma frase, juntando 2 ou 3 vocábulos. Entre 1 ano e meio e 2 anos de idade, a criança já produz de 100 a 200 palavras. E assim começa o seu desenvolvimento fonológico. Nesse período, ela já aprendeu a produzir vários fonemas da sua língua. Existem fonemas que são aprendidos por volta dos 2 anos, outros que são aprendidos por volta dos 3 anos e outros por volta dos 4 anos. Mas todos os fonemas da língua devem estar automatizados até os 5 anos de idade. Durante esse processo, existem algumas alterações fonológicas que são esperadas dentro do desenvolvimento. Essas alterações podem ocorrer de forma natural e elas só causam preocupação se acontecerem com uma intensidade, uma duração ou uma frequência fora do esperado. Essas alterações não interferem na inteligibilidade da fala da criança. Mesmo com essas alterações fonológicas, a fala da criança fica inteligível. Eu consigo entender tudo que a criança fala. Quando a criança tem atraso na aquisição da fala, essa fala vai desenvolver, por exemplo, por volta dos 3 anos, com ou sem uma intervenção dirigida. Essa criança não vai começar a falar como uma criança de 3 anos. Ela vai começar a falar como uma criança de 1 ano e ela vai cumprir e obedecer todo o processo de aquisição da fala. Lógico que de uma maneira mais rápida, mas ela vai ter que passar
por todos os marcos do desenvolvimento da fala até atingir a sua idade cronológica. Existe uma diferença entre os atrasos na aquisição da fala e entre as dificuldades de fala e de linguagem. Quando a criança tem somente um atraso na aquisição da fala, eu consigo fazer uma estimulação mais rápida e mais eficaz. Quando uma criança tem uma dificuldade mais específica, tanto em fala quanto em linguagem, já envolvendo a comunicação da criança, já indica que ela pode ter um transtorno do neurodesenvolvimento, como, por exemplo, o autismo ou o déficit de atenção. Nesses casos, nós vamos ter que olhar com atenção e direcionar essa intervenção. Tema do próximo vídeo.